Olá, cursistas. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você esteja assistindo. Vamos aí à nossa aula 5, né? Nossa videoaula de autoral para a gente tentar encerrar aí essa unidade. Espero que vocês tenham conseguido, né, chegar até aqui sem dúvidas. Enfim, teremos aí aulas por videoconferências, tem a tutoria para todas as questões, né? Então, sem mais delongas, nessa aula a gente vai tratar sobre a diversidade na educação e fracasso escolar. Seriam, né? Então, dois temas aí que a gente vai tratar. Conversando, começando sobre o fracasso escolar na perspectiva da psicologia da educação, trabalhando como base os autores que a gente já trabalhou, que são Piaget, Vygotsky e Vallon. E a gente vai trabalhar também da perspectiva de Paulo Freire, que não é um psicólogo da educação, mas é um autor bastante estudado no mundo inteiro, tá bom? Então a gente vai torná-lo aí como nosso referencial e a gente vai fazer uma comparação entre esses quatro autores. Nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês o fracasso escolar na visão desses autores, tá? E no momento seguinte a gente vai falar sobre diversidade na educação também sobre esses quatro, na perspectiva, né, desses quatro autores, tá bom? Então, para Piaget, a aprendizagem depende do estágio de desenvolvimento, né? Então, Piaget tem aquela questão do sensório motor, operacional concreto. Então, esses estágios que Piaget classifica, ele coloca a aprendizagem através de estágios, e aí Piaget, então, o fracasso, né, ocorreria, né, quando as estruturas cognitivas do aluno não estão de acordo com aquilo que é exigido pela escola, tá? Então, a escola exige mais que o aluno pode dar, levaria ao fracasso, né? O conhecimento é construído pela ação, né? Então o Piaget ele vai falar muito da ação do aluno, né? Que a aprendizagem não é algo que ocorre espontaneamente, precisa o aluno tá construindo aquilo ali, tá interagindo ali com o ambiente, tá bom? Precisa desse domínio ativo, tá? É, o fracasso escolar não seria do aluno, mas sim da escola, né? Então, justamente com essas ideias, eu tô assim fazendo coisas bem objetivas, bem sucintas, né? Que a gente pode desenvolver isso nos fóruns, nas aulas, nas tutorias, né? Não dá para abordar o assunto de forma, né? Tem muitos assuntos, né? Não dá para abordar o assunto tão aprofundadamente, né? Mas essa ideia de pensar a reprovação, né? Então, assim, certa vez é comum, às vezes, por exemplo, eu já ouvi isso, né, no senso comum. Enfim, era um professor que falou, mas a gente ouve muitos não professores falando também. Ah, porque esse negócio de aprendizagem, desculpa, de aprovação automática, foi Paulo Freire que construiu quando estava em São Paulo. Assim, isso meio que se tornou um senso comum e entra no campo político, né? Então, assim, essa afirmação ela não é verdadeira, a gente vai ver isso sobre Paulo Freire, né? Porque, assim, primeiramente, esses autores, Vallon, Vygotsky, né? Eles, né, nos Estados Unidos e, enfim, na Europa também, né? É, já era debatida essas ideias, e aí quando se falava dessa questão da aprendizagem e da não aprendizagem, né, que seria o fracasso, se falava muito isso, né? Se fazia uma crítica, poxa, por que a culpa é só do aluno, né? Então, não é algo que veio do Brasil, como diz no senso popular, né? De que veio de Paulo. Na verdade, nem foi Paulo Freire que introduziu isso no Brasil, né? Mas, enfim, é, já é algo mais antigo do que quando teve à frente da Secretaria de São Paulo, né? Então, assim, foi Anísio Teixeira, né, que trouxe, enfim, baseado nesses autores, tá bom? Então, assim, essa ideia de que seria isso, né? De que a escola que fracassou e não um aluno, né? E, sim, né? De fato, claro que se o aluno é sujeito ativo do conhecimento, o aluno pode também fracassar, né? Mas você tem muito essa ideia de que, saindo desses autores, né? Não é nosso intuito aqui, mas o Pierre Bourdieu, né? Sociólogo francês, ele escreveu bastante, né? Sobre educação também. E ele vai falar um pouco disso, né, da autoridade professoral. Então ele fala lá que
de que, pelo menos naquela visão ali da França da década de 60, 70, né, dos anos 1900, é, seria uma coisa quase que divina, né? O, você ser professor, porque se a turma vai bem, sucesso do professor, e se a culpa vai mal, a culpa é do aluno. E ainda existe uma visão tradicionalista até hoje nesse sentido, tá bom? Agora que eu estou percebendo aqui, gente, que o slide ele não está passando, né? Então deixa eu ver aqui o que aconteceu e vamos tentar de novo, né? Na outra aula que eu gravei, não sei exatamente o porquê, mas a gente tenta resolver aqui, tá bom? Bom, então só para a gente concluir, o construmento ele é construído pela ação do aluno, né? E o fracasso ele seria da escola. Então, algumas soluções seria atividades investigativas, né? Então, o, ele vai falar bastante disso, né? Vai falar sobre agora foi, né? Sobre aprender, né? Sobre essa investigação, né? Então, o Piaget ele fala muito do aluno aprender ativamente, dele fazer experiências, né? O Piaget ele vai falar por exemplo, o aluno num certo estágio de desenvolvimento, ele vai, por exemplo, se tu der um copo d'água maior e mais fino e um copo pequeno, né? A criança de menos idade vai achar que o copo, por ser mais fino, mas por ser maior, vai ter ele tem mais água que o outro mais largo, de repente mais baixinho, né? E aí, através da experiência, tá, então chega pro aluno e fala, ó, coloca essa água dentro do outro, né? Copo. E aí ele vai, poxa, mas é a mesma quantidade de água, assim. Então, é essa experiência que leva. Só você falar pro aluno, não, eles têm a mesma quantidade de água, ele não vai, ele precisa fazer essa experiência, né? Por isso que quando eu fiz os slides lá da unidade 1, tentando puxar esses autores aí para uma aula de música, eu falei sobre a construção do instrumento musical, né? Porque Piaget ele trabalha muito com essa ideia de ferramentas, né? Que trabalha assim de certa forma de construir coisas, tá bom? Agora o slide está passando direitinho aqui. Para Vygotsky, a aprendizagem é mediada socialmente, então o Vygotsky trabalha com essa ideia de mediação. Fracasso ocorre falta de mediações qualificadas, né? Então o Vygotsky sempre trata de um aluno, um adulto, mediar ali a aprendizagem infantil, né? No caso ali da escola, ou um adolescente, que seja. A zona de desenvolvimento proximal, o ZDP, lembrando que a ZDP é a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que o aluno sabe, né? Hoje, né? Então é a distância entre isso, né? E a zona de desenvolvimento potencial, perdão, que é aquilo que o aluno pode, né? A potência que ele tem para aprender, né? Então isso é a ZDP, zona de desenvolvimento proximal, é a distância entre uma e outra, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, né? E é isso que definiria o que pode ser aprendido com ajuda. Então o professor ele tem aí um papel fundamental nessa aprendizagem, tá? Às vezes se faz uma crítica vazia desses autores falando que então o professor não serve para nada. Não, de forma alguma. Ele é importantíssimo no processo de aprendizagem. E aí na questão da linguagem, né, que seria importante, já que a linguagem é uma prática cultural, então a ausência de prática cultural ela não ampliaria o pensamento, né? Essa ideia ela veio apresentar, né, um pouco depois novamente, né, o Pierre Bourdieu, ele também vai dialogar de certa forma muito com isso, né? Então esses autores eles vão de certa forma dizer que a escola ela na verdade ela quer que o aluno tenha um conhecimento que é um conhecimento da classe dominante, e os alunos não são da classe dominante, eles não têm a linguagem da classe dominante, eles não falam como a classe dominante. Quer dizer, as escolas que não são da classe dominante, obviamente, né? Ou os alunos que pertencem a uma escola que não são da classe dominante, no caso em sociedades mais desiguais, né, como é o caso do Brasil,
você visivelmente, na questão geográfica, né, você distribui, olha, essa escola aqui é para pobre, essa escola aqui é para rico. No caso daqui é muito a questão do particular ou pública, né, mas enfim, às vezes, dependendo do país, você pode aí ter é, uma escola pública, mas que seja voltado para a classe dominante, mas ainda assim você tem essa separação. Então a escola ela só cobra aquilo para o aluno que quem pertence à classe dominante tem mais potencial, vamos dizer assim. Né? No caso dos exemplos do Bourdieu, ele fala muito, por exemplo, na questão das artes visuais, por exemplo, quem tem acesso ao Louvre, quem mora em Paris, é diferente de um estudante do interior, enfim. Né? E aí se a gente for pegar exemplos não europeus, né? Enfim, os subúrbios das capitais, né? O quanto que eles não acessam aos dispositivos culturais que ficam geralmente localizados nos centros, ou as cidades de interior, o quão longe que fica os equipamentos culturais e o quanto que é difícil ter acesso não à cultura de forma geral, mas a certos tipos de cultura, né? Claro que cada lugar vai ter a sua cultura, mas essa cultura dominante, no caso, né? Que não teria acesso, tá bom? Então, o erro para Vygotsky é parte do processo, só que a escola ela pune o erro, ela dá nota baixa, ela diz que o aluno é ruim, né? E ela não deveria punir o erro. E aí volta para essa questão aí não é que é aprovação automática, não é essa a ideia. A ideia que esses autores defendiam era que os ciclos não fossem anuais, né? Haveriam o que você reprova no fim do ano, né? Então você dá mais um pouco de tempo para o aluno concluir os estágios de desenvolvimento necessário. Né? E aí, como solução, Vygotsky aponta que a escola poderia ser um espaço onde se usam ferramentas culturais, ou seja, símbolos, números, e aí pode ser também música, pode ser linguagem, tá bom? Pode ser várias coisas, com colaboração entre pares, no caso, entre os próprios alunos, essa ideia de trabalho em grupo, né? Vem muito aí de Vygotsky, né? Diálogo constante e também professor como mediador e o alinhamento da zona de desenvolvimento proximal, tá bom? E aí, seguindo, né, para Vallon, a gente tem aí que trabalha com a questão da afetividade e desenvolvimento, né, que é central no processo e também trabalha com a ideia da psicomotricidade, tá bom? Então, para Vallon, essas rupturas emocionais e crises de mudanças de estágio, né, Vallon também tem os estágios de desenvolvimento, podem gerar, não igual, né, o do Piaget, como a gente já viu, isso pode gerar o fracasso escolar, né? Então essa ideia da emoção, assim, isso é muito comum, né, a gente vê assim, né, enfim, não sei qual é a experiência de cada um, assim, escola, né, acho que no período aí a gente ainda não tá fazendo estágio, mas é muito comum na vida do professor, assim, né, eu já me deparei muitas vezes com essa cena, aquele aluno mega problemático, e chama os pais, chama os responsáveis que eu quero conversar, professor, o pai dele tá preso, a mãe dele tá meio que foragida, aí você começa a ouvir a história do aluno e tu começa a entender, tu fala, tá bom, não, aí será que realmente vale a pena conversar? Ou às vezes que não esteja nessa situação, igual eu falei, que isso, acabei de descrever uma situação real que já aconteceu comigo, aluno de ensino fundamental, mas que sejam outras, né? Às vezes não tá nessa situação, mas está em outras, e às vezes será que o diálogo realmente compensa? Então, essa questão afetiva, né? Às vezes separação dos pais, uma série de problemas pessoais que se está enfrentando, né? Que seria essa ruptura emocional, né? O aluno, então, é um ser integral, né? Então, ele tem aí essa ideia de motor, cognitivo e afetivo, tudo como algo integrado, nunca separado, tá? E aí, como solução para Vallon, o fracasso seria, no caso, o vínculo, né, com a escola, manter um vínculo afetivo, né? O acolhimento, né, que a escola acolha esse aluno, então aí entra muita ideia aí dessa ideia de psicopedagogo, né, que seria assim, sinceramente, particularmente tenho minhas críticas a esse modelo, o ideal seria de fato um psicólogo escolar, psicopedagogo não é psicólogo, mas enfim, infelizmente para o governo, às vezes escola pública, né, acaba custando mais barato,
né? Talvez um psicólogo com alguma especialização em algo escolar seria muito mais bem-vindo, assim, isso é só a minha visão, né? Mas enfim, essas ideias entram também aí, dessa importância que Valon deu a isso. E a questão da expressividade corporal, né? E aí, se a gente for levar para música, aí, como a gente já falou, né? Entra um pouco de Dalcroze, entra até um pouco de Orff, Lucas Ciavata, coisas nesse sentido, tá bom? E aí, Paulo Freire, né? Que traz essa educação libertadora, né? Para Paulo Freire, o fracasso escolar é resultado de práticas autoritárias, né? E falta de educação problematizadora. Paulo Freire vai trabalhar, só recordando um pouquinho, né? Enfim, iniciando, né? Caso vocês ainda não tenham tido contato, Paulo Freire ele vai falar muito da educação problematizadora, né? Então, Paulo Freire propôs um método de alfabetização de jovens e adultos, né? O EJA, enfim, lá eu me esqueci o nome da cidade, né? Que era no interior do estado dele, que, enfim, em algum lugar do Nordeste que eu, desculpa, também me esqueci. Enfim, ele, né, dava aula para trabalhadores, muitas vezes da construção civil, né? Então, essa ideia, né, de uma alfabetização mais tradicional, então você aprende, por exemplo, cipó, aí CI faz si, PO faz pó. Então, antes de Paulo Freire, quer dizer, não antes de Paulo Freire, né, mas a ideia anterior era algo em torno disso, né, junção de sílabas. E o Paulo Freire, ele trabalhava com o cotidiano, né, o aluno. Então, ao invés de cipó, por que não martelo? Ah, mas martelo tem 3 sílabas, cipó é mais fácil. Não, mas a pessoa que trabalha em construção civil, ela não conhece cipó, mas ele conhece martelo, ele conhece, sei lá, martelete, ele conhece, enfim, sabe, pá, coisas. Então vamos trabalhar com esse universo dessas pessoas e as pessoas ficariam, né, Paulo Freire experienciou isso, ele não foi só um teórico, né, ele foi de fato um professor. E as pessoas se interessavam, né, por essa aula e as pessoas se alfabetizavam, né, foi se percebendo que o método de alfabetização ele foi muito mais rápido justamente por partir ali do cotidiano do aluno, né? E não só partir do cotidiano do aluno, não bastava só, enfim, ele escrever ali as ferramentas ali de trabalho, coisas relacionadas a, sei lá, viga, martelo, prego. Claro, estou pegando o exemplo genérico do trabalhador de construção civil, mas que sejam outros, né? E aí, mas a educação problematizadora é isso, né? Então vai se problematizar, tá, mas o que é o martelo? O que representa o martelo, tá? Mas o martelo também, além de construção civil, o martelo é usado por outras coisas. E por que se constrói casa? Por que a pessoa que projeta a casa está ganhando muito mais do que a pessoa que está ali construindo? Se a pessoa trabalha muito mais, tem muito mais trabalho. E aí começa a vir toda uma problematização em cima disso, né? E aí isso seria, no caso, né? Então, assim, se parte do contexto do aluno, se ensina algo, mas se problematiza aquilo e se tenta fazer uma construção autônoma de pensamento, né? E aí, em contrapartida disso, isso que está escrito aí como pedagogia bancária, né? Então, Paulo Freire chamava de pedagogia bancária, né? Como se fosse, né, que o aluno ele é um papel em branco pronto para ser preenchido. Então, olha só, você não sabe nada, você cala a tua boca, você escuta e você vai aprender. Escuta o que eu estou te falando e se eu disser que está errado, né? Você vinha de uma educação muito assim, né? Então, educação bancária é isso, né? Como se fosse uma conta zerada e eu, professor, deposito em você ali o conhecimento e você tem que absorver esse conhecimento. Então, se nessa época de Paulo Freire, ali na década de 70, provavelmente, já não fazia muito sentido, imagina hoje, né, nós aí com uma geração aí com acesso à internet, Google, ChatGPT, etc, etc, né? Faz menos sentido ainda, né? Certo? Então, aprender exige sentido, né? A questão aí que eu falei da educação problematizadora e diálogo, né? Então, diálogo entre professor e aluno, né? Que não seja... Então, veio muito daí dessa ideia de o aluno aprende com o professor e o professor aprende com o aluno. Veio muito dessa ideia de Paulo Freire. Antes se tinha uma ideia de que só
o aluno aprende com o professor, né? Tem até na música lá do Faroeste Caboclo, né? E na escola até o professor com ele aprendeu, né? Como se fosse uma coisa, nossa, o professor aprendeu com o João de Santo Cristo, com o aluno, né? É, qual o problema do professor aprender com o aluno, né? O professor também aprende bastante, né? Me incluindo aí, aprendendo com vocês, com certeza, tá? Então, é, esse diálogo também é a partir da cultura do aluno, né? Então são culturas diferentes, seja lá qual for o motivo. Mesmo que o professor, sei lá, tenha vindo da periferia, os alunos também, existe ali uma aprendizagem no sentido de intergeracional, ou coisas nesse sentido. E a solução seria uma educação crítica, né, que o Paulo Freire propõe nessa crítica, né, essa educação problematizadora através da crítica, e humanizadora, partindo da realidade concreta dos alunos. Ok? E aí, como síntese de tudo que eu já falei, para Piaget, exigências acima do desenvolvimento ali, do estágio de desenvolvimento do aluno, gera fracasso, e esse fracasso para Piaget seria mais escolar do que do aluno. Para Vygotsky, falta de mediação adequada, né? Mediação ali do professor enquanto mediador. Isso vai gerar as dificuldades dos alunos e, consequentemente, essas dificuldades podem se tornar fracassos. Para Vallon, a falta de vínculos afetivos, frágeis no caso, né? Pode gerar desmotivação do aluno e um possível fracasso escolar. Não só isso, né? Tá? Isso é uma síntese bem superficial de tudo que eu falei, mas, enfim, tem a questão corporal também, tem outras questões sociais, mas, né, assim, se for destacar algo de Vallon, seria isso, que não tem em outros autores. E para Paulo Freire, as práticas autoritárias, não só do professor, né, de forma geral, né, mas elas geram a exclusão, né, ou seja, aquilo que vem de cima para baixo. E essa prática autoritária, né, embora não esteja explícito lá no Paulo Freire, ela pode ser uma prática autoritária para o professor também, né? Então, quem trabalha principalmente em escola pública, né? Eu posso falar muito da minha experiência em escola pública, né? Mas você tem as secretarias de educação que muitas vezes têm práticas assim extremamente autoritárias, assim. Enfim, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, por exemplo, a gente está vendo no Paraná, por exemplo, muitas escolas estão. Acabei de ver essa notícia, né? Muitas escolas estão sendo. Escolas públicas, né, vão ser privatizadas, assim, então elas vão dar o governo vai dar um valor para o aluno se virar, assim, né? Então não vai ter mais. Se for aprovado, né? Não vai ter mais mochila, sei lá, tênis, uniforme, passagem de ônibus e, enfim, vai ser uma escola particular e você se vira, assim. Então é o filho do Ratinho lá no Paraná, né? Então tá tendo toda uma mobilização para que isso não aconteça, né? Então essa ideia o Paulo Freire também falava em denunciar as injustiças, né? Então essa prática autoritária ela também vem ela pode vir, né, do professor, mas também vem principalmente nessa época. Acho que hoje o cenário social se inverteu bastante, as pessoas não veem mais o professor da mesma forma que via quando Paulo Freire escreveu ali, mas de qualquer maneira ele é um autor ainda bem atual em vários sentidos, né? E aí, um ensino ativo, mediado, afetivo e libertador seria algo para superar esses problemas, tá bom? Então a gente tem aí, né, esse quadro comparativo, né? Então, como principal caso do fracasso, para Piaget, ensino incompatível com o estágio cognitivo, para Vygotsky, falta de mediação e desigualdade social, tá? E aí, por desigualdade social, a gente também está falando de desigualdade de classe social, financeira, mas não só isso, tá, gente? Por exemplo, se você tem uma pessoa, vamos supor, classe média alta, que. Vou pegar os exemplos do Bourdieu, né? Outro autor aí que eu já estou falando bastante dele. Sei lá, um filho de um professor universitário versus o filho de um TikToker que é muito conhecido, talvez ganhe a mesma coisa ali, mas um professor de arte, por exemplo, ele vai levar os filhos nos museus e de repente a shows de
de uma música mais talvez reflexiva, vamos dizer assim, não querendo dizer que uma música é melhor ou pior que a outra, e de repente um outro. Eu peguei de fato, gente, é algo característico. Eu tô tentando adaptar Piaget para as ideias de hoje, tá? Não tô querendo desmerecer nem nada a ninguém, mas o Piaget ele dá mais ou menos esse exemplo. E aí, de repente, uma outra pessoa que não tenha isso que o Bourdieu chama de capital cultural, né? Tão elevado, vamos dizer assim, e que de repente não costuma frequentar esses ambientes culturais, então eles podem ter ali níveis equivalentes de capital financeiro, mas de capital cultural diferente, tá bom? Então, essa desigualdade social seria também nesse sentido. Falta de acolhimento da dimensão afetiva para Vallon seria a causa do fracasso, estruturas opressoras, tá? Aquilo que a gente falou, e pedagogia bancária, ou seja, o aluno é um papel em branco que o professor deposita tudo ali. E aí o enfoque de Piaget é o desenvolvimento cognitivo, de Vygotsky, interação social e cultural, o de Vallon, afetividade e corporeidade, e de Paulo Freire, o contexto sociopolítico e levar em consideração também a cultura do aluno. Bom, agora a gente vai, de novo travou aqui a tela, vocês não estavam vendo, mas paciência, a gente vai ajeitando, não sei mais o que fazer. Agora a gente vai ver então essa parte aí da diversidade na educação, que a gente seria então essa segunda parte da aula aí, tá bom, gente? Ok. Deixa eu avançar aqui para... Tá. Então, para Piaget, cada criança está num estágio de desenvolvimento cognitivo diferente, tá bom? Lembrando, né? Então, essa ideia aí de diversidade significa que nem todos os alunos aprendem ao mesmo tempo, né? Então, isso fica muito claro, né? O quanto que a linguagem é uma coisa não objetiva, incluindo a música enquanto linguagem. E por música eu estou falando muito da música instrumental principalmente, né? Mas pode ser a canção, ou seja, uma música que tenha uma letra, tá? Nem todos os alunos aprendem ao mesmo tempo, nem todos os alunos têm a mesma forma de raciocínio, nem todos os alunos conseguem abstrair da mesma forma. Então você está falando com uma turma, cada um entende de uma maneira diferente. Não é necessariamente porque o aluno está distraído, é porque eles têm maneiras diferentes de aprender. Tem aluno que às vezes você quer que o aluno esteja sentado, mas ele aprende melhor caminhando pela sala de aula, né? Essa ideia dos peripatéticos lá da filosofia, né? Enfim, nem todos os alunos usam a mesma forma de raciocínio, então às vezes você quer explicar determinado raciocínio que funciona para você enquanto professor. Posso pegar o exemplo de um cálculo matemático, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Olha, se você fizer tal coisa aqui, vai funcionar melhor. Então, às vezes, você colocar ali duas, três formas, tá? Então, sei lá, se a gente for pegar algum exemplo da música, sei lá, se fosse uma aula de teoria musical, enfim, uma segunda maior, você pode pensar que são dois semitons, ou você pode contar dois na mão, e enfim, tem maneiras ali de você chegar no mesmo raciocínio, né? Dependendo ali do que for, e às vezes é legal o professor diversificar isso, porque nem todos aprendem da mesma forma. Para Piaget precisa respeitar o nível de desenvolvimento, né? Pré-operatório, operatório, né? Concreto, etc. Diversidade seria igual, no caso para Piaget, a diferentes ritmos e diferentes processos cognitivos, tá bom? Então, diversidade para Piaget está nesse sentido, tá? Já para Vygotsky, ela já está ligada à diversidade, à origem social, e aí entra a questão, claro, das classes sociais do rico e do pobre, mas também essas questões que eu falei anteriormente, né? Às vezes dentro de uma mesma classe social, a gente tem ali diferenças também, mas é claro que a classe social ela vai dizer muito sobre essa diversidade ali da pessoa. Então, justamente essas ideias aí que a gente vê contemporâneas, por exemplo, de cotas, cotas sociais, por exemplo, né? Raciais também, né? Mas das cotas sociais diz respeito nessa questão da diversidade. Diversidade está ligada à linguagem, então diferentes classes falam de maneira diferente.
documentário aí para quem tiver curiosidade, documentário bem curtinho que estava no YouTube, que se eu não me engano se chama Onde Dorme a Coruja, que é um documentário sobre o Dicró, né, aquele cantor de samba, e ele falava isso, né, sobre a questão da linguagem, né, que muitas das vezes pegavam ele ali, outras pessoas ali do morro e começava a falar de forma difícil, de forma que eles não entendiam, usava aquele juridiquês, e aí eles falavam que as gírias, né, da favela, ali daquele contexto, assim, pô, se o delegado fala de um jeito que eu não entendo, eu também vou falar de um jeito que ele não entende. Então, essa ideia dessas gírias seriam para uma comunicação entre eles, né? Vamos dizer assim, entre aquele grupo, né? Enfim, diversidade ligada à cultura, modos de vida, acesso a instrumentos simbólicos, livros, diálogo, práticas culturais, músicas, etc. Tá bom? O aluno, quando está em contexto vulnerável, ele precisa de maior mediação, ele não precisa de punição. Então, o professor ele tem que atuar mais ali naquele sentido, e não desistir do aluno ou reprová-lo ou alguma coisa nesse sentido. Né? Então, só também pegando um exemplo pessoal, né? Eu estava vendo aí em rede social, alguém comentando, alguma professora colocou lá algo sobre o chat GPT e uma pessoa ficou lá no comentário falando, não, porque tem que reprovar aluno, não, porque tem... Então, para ele a solução era reprovar aluno, reprovar aluno, reprovar aluno e ponto final. Ok, reprovar aluno também é uma solução. Bem, se não é para usar o chat GPT, a pessoa usa, a pessoa tá... Agora, às vezes o professor ele pode, né, e vocês que... enfim, eu sou orientador de TCC também na UERN, eu sempre brinco que de 3 anos para cá eu deixei de ser orientador para ser detetive de chat GPT, porque, poxa, no TCC não pode usar, você tem que escrever o seu TCC, claro, você pode usar de formas éticas, e aí eu sempre tento orientar os alunos para isso, na maioria das vezes não dá muito certo, e aí a gente acaba tendo muito problema por isso. Mas enfim, mas como que a gente vai educar aí na era do chat GPT? A gente não pode usar o chat GPT ao nosso favor, porque se a gente for tentar fazer um tipo de trabalho, responda as questões, múltipla escolha, o aluno ele vai trapacear. Enfim, talvez vocês mesmos tenham trapaceado em alguma questão desse curso ou de outro curso. E aí, como é que a gente lida com isso? Como é que fica essa questão no hoje, sabe? Então, como é que a gente vai se reinventar? Como é que a gente vai repensar isso? Porque assim, a máquina, para fazer o tradicional, a máquina já está fazendo e tem governador, tem prefeito, tem governante de forma geral que já percebeu isso. E ele sabe que professor é um ser que geralmente não gosta muito dessa classe política e uma das formas de ele economizar dinheiro e ainda deixar a população a favor dele seria essa, né? Seria essa informação extremamente básica, né? Então aí fica a questão, né? Como que a gente vai fazer a diferença? Se a gente só pune o aluno, e daí? Não que não tenha que haver punição, em certa medida tem, mas e aí? Como é que a gente vai fazer? Sabe? Mas em compensação, como é que o aluno não vai trapacear em certa forma? Enfim, seja a antiga tradicional cola, se a gente colar, ok, então não pode usar o celular, tudo bem, mas será que é isso mesmo que precisa fazer? Não sei, depende do contexto, depende de cada caso, né? Não tem a resposta fechada. A escola não considera diferenças culturais e produz exclusão, né? Então, enfim, já é o que o Bourdieu vinha denunciando bastante, né? E diversidade enfim, concordo plenamente, né? Há essa concordância, as cotas, no fato seria, em função disso, antes das cotas, a universidade era algo para rico ou classe média alta, normalmente pessoas brancas, homens, etc. De forma geral, né, claro, né? Tinham ali as exceções que eram exceções, né? Então, a diversidade é um recurso pedagógico e não obstáculo. Então, vai se tratar dessa forma, né? Não pode ser um obstáculo para o aluno nem para o professor. O professor ele tem que ser apto para lidar com essa diversidade de raças, diversidade de alguma deficiência física, intelectual, mental, social, etc. Né? Que é o grande desafio do professor hoje em dia, na verdade. Né? Então, fica a dica aí.
E a diversidade, embora não estou falando aqui de Vygotsky, né, mas não está especificado nisso, né, mas se a gente for olhar para um olhar de Vygotsky hoje, né, que é o que eu, na verdade, estou tentando fazer aqui, seria isso, tá? A diversidade seria diferenças culturais, sociais e linguísticas que estruturam o desenvolvimento. Tá bom, para Vygotsky seria isso, a diversidade. Seguindo aí para Vallon, travou de novo. Para Vallon, a diversidade está nas diferenças emocionais, afetivas, temperamental, de expressão corporal e de história de vida. Tá? Então, para Vallon, se trabalha aí com essa ideia de afetividade, né? Mais uma vez, tá bom? E bastante ligado a isso. Alunos mais emotivos, retraídos ou agitados aprendem de formas diferentes, né? Então, diversidade de afetividades também é uma forma de diversidade aí, e Vallon vai trabalhar bastante com isso, né? Quando você tem ambientes hostis, discriminatórios ou rígidos, né? Enfim, ambientes que se produzem bullying ou alguma coisa desse sentido, pode produzir bloqueios emocionais no aluno e, consequentemente, dificuldades escolares, né? Então, assim, muitas de vocês, por exemplo, aqui mesmo na graduação, acaba produzindo ali um bloqueio emocional, por exemplo, às vezes na hora de apresentar um TCC, enfim, ou alguma coisa nesse sentido, que é no caso, quem faz bacharelado em música, que tem a questão do recital de formatura, que é um momento muito importante do curso, e às vezes às vezes fazer um trabalho, gravar um vídeo, às vezes a pessoa sabe, a pessoa consegue fazer, é um aluno bom, mas ele produz um bloqueio ali e é algo puramente emocional, né? Às vezes na dificuldade intelectual que não compreendeu o conceito, não, é um emocional, né? Existe esse travamento, às vezes o aluno reprova por causa disso, excelente aluno que reprova. Às vezes tranca o curso, às vezes vai trabalhar com outra coisa, enfim. O acolhimento afetivo e vínculos positivos são essenciais. Bom, então, novamente, essa questão da afetividade. Então, para Vallon, diversidade é igual a singularidades emocionais e afetivas que moldam a aprendizagem. Para Paulo Freire, a diversidade está contida em classe social, né? Novamente, Paulo Freire vai trabalhar muito com isso. Ele já fala da questão da raça, embora Paulo Freire não tenha usado aí a questão da raça, ele não fale sobre... enfim, até os anos 90, né, ele produziu, não estava em voga termos como antirracismo, algumas questões, mas ele já falava dessa questão e ele falava da questão do ensino muito europeu, né, que é uma coisa que hoje em dia ganhou o nome de decolonialidade, né, que você fala bastante aí no campo da educação musical, da educação, né, que seria você tirar o modelo colonial, o modelo europeu de educação e fazer uma busca por um modelo brasileiro, se não latino-americano, né? E latino, né, é a palavra-chave, não é americano, incluindo Estados Unidos e Canadá, tá? Como unidade, né, de cultura América Latina, tá bom? Ou da cultura brasileira, né, que é uma das nossas grandes dificuldades, um país muito grande. A questão do território, história, né, história como história de vida, né, e vivências comunitárias, né, ali da questão da comunidade, não só falando de favela, mas uma comunidade às vezes de interiorana ou algo nesse sentido, ou comunidades ali dentro de comunidades também. E aí, para Paulo Freire, o problema não seria a diversidade, mas a negação da diversidade pela escola tradicional. A escola tradicional, para Paulo Freire, silencia as culturas populares, né? E ela ainda faz isso, tá? Desconsidera repertórios distintos, impõe currículo único e eurocêntrico, rotula alunos como fracos ou difíceis, né? Então, assim, embora Paulo Freire tenha escrito algumas décadas atrás, particularmente eu considero que numa leitura atual de Paulo Freire, tudo isso ainda continua valendo, né? A escola ainda trata isso. A escola hoje em dia ela já considera um pouco mais, sim, as culturas populares, até porque tiveram leis nesse sentido, tá? Mas
esse currículo único e eurocêntrico, de fato, continua, essa questão dos repertórios, né? Muitas das vezes a escola, de fato, apaga isso, tá? E aí entram outros entes aí, hoje em dia, né? Paulo Freire não viveu essa realidade, né? Mas entram outros fatores, né? Na verdade, Paulo Freire viveu de certa forma, que é falar da questão da igreja, né? Porque a igreja hoje ela só saiu bastante da maioria católica para a maioria evangélica, mas continua ali dentro do cristianismo, né? E há, de certa forma, um apagamento ali de muitas das culturas ditas mundanas ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, talvez não tenha mudado tanto, né? Eu ia falar que mudou, mas só mudou de ramo, assim, porque continua ali dentro do cristianismo, né? A educação deve reconhecer a história do aluno, né? Então, Paulo Freire tem essa frase bem famosa aí, que é a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Então, o que seria isso, né? Você ler o mundo, né? Significa que você precisa primeiro entender o mundo para depois você pensar em ler e escrever de fato, né? A ideia ali da ortografia, né? Então a leitura de mundo tem a ver com a questão da classe social, né? Desculpa, não era essa palavra, eu troquei a palavra. Tem a ver com a consciência social, tá bom? Tem a ver com a classe social também, mas não era isso que eu queria dizer. Tem a ver com a consciência de classe, né? Você entender de que classe você é, né? E hoje em dia é muito difícil a gente entender de que classe que a gente é, né? Eu sempre falo que é, a questão não é ser rico, ser pobre. A questão é o pobre aceitar que ele é pobre, porque às vezes o camarada já tem um carro ali financiado, sei lá quantas vezes, que é do banco. Às vezes a casa também é financiada, que é do banco. E aí tem às vezes um CNPJ ali de microempreendedor, a pessoa já se acha empresária e fica proferindo absurdos, né? Então, esses dias mesmo eu acabei de lembrar aqui, eu entrei numa loja e aí tava o dono lá da loja esbravejando lá, dizendo que a gente, né? A gente paga IPVA para os outros e eu pago do meu dinheiro, assim, não era uma loja grande, assim, né? E aí ele tava defendendo que, por exemplo, a ideia absurda de que é, uma que se a pessoa chegasse no hospital, olha o que ele falou, se a pessoa chegasse no hospital, no acidente de moto, tinha que olhar a placa dele. Se ele não tivesse pago IPVA, tinha que deixar ele morrer, tinha que deixar ele de lado, só ia ser atendido no SUS se pagasse IPVA. E ele estava falando que todas as ruas ali da cidade que eu estava precisava ter guaritas. E aí todo mundo pagar ali para ter a sua segurança particular. E aí o que eu fiquei me perguntando ali foi: será que essa pessoa com essa loja aí, pode ser que eu esteja errado, né? Mas pelo menos na aparência ali, será que ela tem condições de pagar por tudo isso que ela defende, sabe? Porque isso tudo custa muito caro, entende? Então, às vezes, a pessoa tem coisas ali financiadas, sei lá quantas vezes, com subvenção do Estado, sabe? Então, assim, fica essa reflexão aí que eu me lembrei, né? Mas voltando aqui, seria isso, né? Então, a escola precisa lidar com essa questão da diversidade, da leitura do mundo ser antes da leitura da palavra, né? Então, ler o mundo e se entender, poxa, eu tenho uma loja, eu tenho isso aqui, mas eu sou pobre, eu preciso do SUS, eu preciso de certas coisas, não é só porque eu tenho um MEI, não é só porque eu, sabe, que eu sou rico, assim, e muita gente às vezes custa entender que aquilo que a pessoa é, né? Então, enfim, a pessoa tá com a vida ganha, a pessoa o quê? Precisa se a pessoa não fizer nada ali, se a pessoa não trabalhar, a pessoa consegue sustentar bem, aí pode ser que a pessoa comece a ser rica, mas se não, se a pessoa tem que trabalhar, não é rica, né? E é difícil as pessoas entenderem isso, né? Enfim, estou compartilhando um pouco da minha visão, não foi Paulo Freire que disse exatamente isso que eu acabei de falar, tá bom? Mas acho que cabe aqui na questão da leitura do mundo, né? Você se entender ali enquanto pertencente à sua classe, né? Que hoje em dia se criou essa categoria do microempreendedor, né? E aí se desestabilizou essa ideia de sindicato, por exemplo, da pessoa se reconhecer às vezes como
Muito músico que eu já toquei se reconhece como empresário, né? Meu cliente, o cliente dele é o restaurante que ele toca, então ele chama o cara de meu cliente e ele é contra a ordem dos músicos. Tudo bem, eu entendo que a ordem dos músicos é uma discussão ampla, né? Mas não faz nada, ok. Mas ele, aquele modelo que a ordem dos músicos propunha de assinar, que era uma carteira, como se fosse uma carteira de trabalho, que daria um 13º, daria uma série de direitos para o músico. Ele diz que prefere ganhar um pouco mais e que ele é um empresário de si mesmo. Enfim, é uma nova consciência que não é muito uma consciência de classe aí que Paulo Freire defendia, tá? Então o currículo tem que dialogar com a cultura da comunidade, né? Ou seja, o currículo escolar, cada escola tem que ter o seu currículo e a gente vê que não é isso que acontece. Na verdade, as secretarias de educação impõem esse currículo, né? É o que a gente vê. Então, tanto pro bairro de uma zona mais rica quanto pro bairro de uma zona mais pobre, ele é imposto, né? Vem como uma prática abusiva, né? Então, para Paulo Freire, práticas inclusivas são inegociáveis, né? Tá bom? E essas inclusões passam por antirracismo, passam por, enfim, a não discriminação de pessoas com deficiência ou de mulheres e etc. Tá bom? A diversidade para Paulo Freire seria igual a escola precisava valorizar as identidades, as culturas e as vozes, né, dos seus alunos, tá bom? Nesse quadro, que não, como eu já suspeitava, não está aparecendo, a gente tem aí uma diferença, um quadro, né, entre os autores, tá bom? Eu vou... dá para ler tudo aqui, né? Tá bom. Então, depois eu vou deixar o PowerPoint, ficou um pouco pequeno, mas eu vou ler um pouquinho e aí daqui a gente já encerra. Só para a gente fazer esse resumo, né, de tudo, né? Como que cada autor entende a diversidade. Para Piaget, a diversidade está entre os alunos decorrerem dos diferentes estágios cognitivos e ritmos de desenvolvimento, né? Diversidade se encontra aí. Para Vygotsky, diversidade vem das diferenças socioeconômicas, né? Culturais, linguísticas e de acesso a instrumentos simbólicos, né? Livros, música, arte, etc. Né? Para Avalon, a diversidade se manifesta nas diferenças afetivas, corporais, motoras e emocionais dos alunos, tá bom? Muito valorizando essa questão da afetividade, e para Paulo Freire se expressa entre diferenças culturais, raciais, territoriais, de classe e de identidade, tá bom? Tudo isso que a gente acabou de ver. Como ocorre a aprendizagem? Para Piaget, a aprendizagem seria o equivalente a construir conhecimento pela ação e interação com o ambiente, né? Então, o social seria mais para Vygotsky, né? Para Piaget seria com o ambiente e necessita da manipulação. Manipulação, essa questão aí do exemplo que eu dei de uma água com um tubo mais fino, outra mais grossa. Então, essa manipulação, essa experiência, né? Seria fundamental aí para Piaget. Já para Vygotsky, a aprendizagem ocorre na interação, né? Principalmente entre pares, né? No caso, entre os alunos, né? E entre um adulto, né? Que é o professor, na linguagem e na zona de desenvolvimento proximal. Lembrando que é a diferença entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, né? Aquilo que o aluno sabe e aquilo que o aluno pode aprender. A aprendizagem para Avalon exige vínculos afetivos, principalmente, né? Exige ambiente seguro e reconhecimento da corporeidade dos alunos, né? Então, também trabalha essa questão do corpo, né? Enfim, da educação somática, né? Que chama. Para Paulo Freire, a aprendizagem é dialógica, crítica e baseada na leitura do mundo e na cultura do aluno. Bom, então, já falamos aí, acabamos de falar de Paulo Freire. Papel do professor seria criar situações de descoberta, propor desafios adequados ao estágio, né, de cada aluno, estágio de desenvolvimento, respeitar o ritmo de cada aluno, né? Para Vygotsky, o papel do professor é ser mediador, né, ali, fundamental para desenvolver a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, fornecer ferramentas culturais e criar interações ricas, né? Embora essas ferramentas culturais, conforme posteriormente ai meu Deus, fugiu, já falei o nome dele um monte de vezes, o sociólogo francês,
Nossa Senhora, eu não posso esquecer o nome dele não, mas Bourdieu, claro, Pierre Bourdieu. Embora o Bourdieu tenha colocado aí que essa isso de fornecer ferramenta cultural não é só o papel da escola, é o papel da família, né? Então, até porque a escola, pelo menos no modelo que a gente tem hoje, principalmente a escola não integral, né? É uma pequena parte do dia do aluno, né? A maior parte do dia são os pais. Então, a família, né? Os criadores, né? Vamos dizer assim, né? Dos alunos, eles têm esse papel de fornecedores culturais, talvez mais do que a escola em muitos dos contextos, né? Mas a escola também tem esse papel, né? Então por isso que é muito importante esses passeios, essas visitas culturais, levar alunos à sala de concerto, levar alunos a museus, etc. Mesmo que não seja que seja um professor de música e que não seja na área da música, mas na área de cultura de forma geral, né? No fim das contas, seremos professores de arte, né? Para Valon, construir um clima acolhedor, estabelecer vínculos, considerar emoção e expressão corporal, né? Para Paulo Freire, o papel do professor é ser dialogador, conhecer saberes do educando, ser problematizador do mundo, né, e leitor do mundo, né? Então o professor ele seria um leitor do mundo e tentaria passar isso para o aluno, né? E aí causas do fracasso escolar, né? Quando a escola ignora o estágio cognitivo da criança e exige a abstração antes da ação, significa que a escola falhou com o aluno, né? Então nós já falamos isso, né, quando vimos lá em Piaget, tá bom? Para Vygotsky, a falta de mediação social adequada, desigualdade de acesso, ensino homogêneo, ou seja, algo para a turma inteira sem desconsiderar a diversidade da turma, seria o equivalente à exclusão, né? Então o ensino ele teria que ser mais personalizado. Inclusive esses autores defendiam bastante algo que não acontece no Brasil, né? Que é salas mais vazias, né? Para o ensino ser mais personalizado, precisaria de menos alunos por professores, né? A gente sabe que na nossa realidade não é isso que acontece. Já tive turma de ter mais de 80 alunos na chamada, mais de frequentar 50 e poucos, 60 alunos. E eu já tive, e eu tenho ainda, né, sou professor do ensino médio federal, mas é um ensino médio, mas mesmo no nível federal, né, que seria uma coisa mais exemplar, eu já tive, tenho uma outra turma um pouco mais vazia, mas eu já tive turmas de 50 alunos, assim, mesmo no nível federal, que seria uma coisa que o normal é a gente ver numa média de 25 a 30 alunos no nível federal, que já é um número ótimo, né? Porque também já trabalhei muito em município, e município sempre é de 40 para cima. Ia ficar muito difícil você ensinar música, principalmente quando você não tem instrumento musical, e mais ainda quando você não pode fazer barulho nem sem instrumento musical, aí que o negócio fica complicado. Para Valon, escola desconsidera afetos, né? A causa do fracasso escolar seria a desconsideração dos afetos, desconsideração do corpo, né? Só um ensino puramente intelectual, né? Isso vale para educação física, mas vale para música, e vale para matemática, e vale para geografia, vale para tudo. E crises de desenvolvimento, que seriam que trariam, né, bloqueios emocionais e dificuldades, né, de aprendizagem, podendo causar o fracasso escolar. E por fim, para Paulo Freire, o fracasso escolar é quando a escola silencia culturas populares, né, traz aquele modelo eurocêntrico, impõe um modelo único, né, algo de cima para baixo, algo que não é construído ali na escola, não é pensado na escola, e rotula os alunos. Ao rotular, ao fazer isso tudo, ele oprime os alunos e exclui os alunos consequentemente, ok? Então, obrigado, né, por você ter ficado aqui até o final da aula. Bom, e aí nós temos aí, no caso, o fórum, né, que não é de participação obrigatória, tá? Mas fica a sugestão, né, para a gente dialogar por lá, né, no fórum, para, enfim, quando a gente for fazer o exercício não, a prova presencial, né, a gente tem isso tudo debatido, né? E também, se você está vendo esse vídeo aí antes do encontro presencial, é isso, tá, gente? Usem os tutores para tirarem dúvidas, compareçam aos plantões aí que os tutores forem dar, isso é importante, tá? Nesse momento, para que as dúvidas sejam tiradas. Ou se você não tiver dúvida, para você conversar sobre alguma coisa, tentar pensar um pouco mais pela perspectiva desses autores aí que a gente trouxe, desses 4 autores que a gente trouxe nessa aula, Valon, Vygotsky, Piaget e Paulo Freire, tentar pensar um pouco disso mais na música, o que seria... essa aula eu não trouxe tanto para a música quanto a unidade 1, então o que seria essa visão na música,
tá? Participar desse debate, porque esse debate, bom, segundo a gente viu aí que Vygotsky traz pra gente, né, ele é ali no social, ele é na interação, tá bom? Então, o Moodle, né, quando ele surge, ele é muito pensado nesse ambiente, né, diferente do ensino à distância tradicional ali por correspondência, tá? Então, essa interação de vocês é fundamental e principalmente que essa interação não venha ali aos 44 minutos do segundo tempo, ou seja, ali na data limite do final, tá bom? Não deixar para a última hora é muito importante. Então, se você conseguiu ver esse vídeo adiantado, aproveita para interagir, aproveita para participar das outras aulas, assim, tá bom? Se você não conseguiu, tenta correr atrás do que der, ok, gente? A gente se vê. Tchau, tchau. Um abraço.